Boa noite, pessoal. Ó, a situação é bem séria, tá? Quando você estuda história do Brasil e tal, e você lê a história do Brasil, você vê que tudo se repete de novo nesse país várias e várias vezes. Então você pega o exemplo da discussão do Rui Barbosa a respeito da vacina. Ah, eles entrarão nas nossas casas e vacinarão as nossas esposas à força. É a mesma discussão depois que teve na pandemia, na Covid-19. Tudo vai se repetindo de novo e de novo nesse país. E agora eu vou falar pra vocês os próximos capítulos que vai acontecer nesse país, tá? Eu posso ser passado como louco, tal, mas daqui uns 5 anos nós veremos se eu sou louco ou se eu estou correto. A situação macroeconômica do país está bem perigosa, tá? Nós temos muitos bondes da dívida japonesa. A nossa economia está atrelada à economia do Japão porque tem um grande fluxo de japoneses, porque o Brasil é a maior colônia japonesa fora do Japão. Tem um grande fluxo de japoneses que vai, de descendentes japoneses que vai para o Japão, ganha dinheiro e depois volta para o Brasil. Esse fluxo de capital, de ien, de dinheiro entra dentro da economia brasileira e vice-versa. As duas economias estão interligadas em si. Os Estados Unidos está salvando a economia japonesa comprando títulos da dívida japonesa, investindo em ienes e tal, porque o Japão é um dos grandes detentores da dívida pública americana. Eu acredito que em primeiro lugar vem a China, Brasil, Japão, depois vocês conferem aí quem é os detentores da dívida pública, mas é a economia japonesa, como que depois da conquista da Segunda Guerra Mundial, o Japão praticamente sem ofensa aos japoneses, tá? É um território conquistado americano, tá? Ele é aquele território perfeito, tal, da construção duradoura, tal, porque quer mostrar que o capitalismo deu certo, belezinha. Eu sou capitalista, tá? Não tô só, porque senão o pessoal acha que eu sou de esquerda, sou católico, apostólico romano. Então você tem que mostrar que deu certo e tal. Só que a perfeição gera estagnação. Olha o que aconteceu com a Europa, olha o que está acontecendo com o Japão. E isso vai afetar o Brasil de uma maneira que nunca foi vista antes. Vocês verão agora, nos próximos meses ou anos, discussão sobre a volta do porte de arma para toda a população e vai ter que voltar. Querendo ou não, porque se não voltar ao porte de arma agora, nesse exato momento, nessa janela, a elite vigente desse país toda vai morrer, tá? Porque o tripé macroeconômico que mantinha o plano real acabou em janeiro. O que era o tripé macroeconômico? Era nós termos superávites consecutivos e com o dinheiro desses superávites nós rolávamos a nossa dívida. Tá? Nós não pagávamos a dívida, nós rolávamos. Ah, mas o governo Lula pagou a dívida? Não, o governo Lula não pagou a dívida, ele interiorizou a dívida, ele tirou a dívida lá fora com um juro baixo e botou a dívida dentro do país. Você tá entendendo? E nós pagamos juros galopantes dentro do país. Por quê? Quanto mais desvaloriza a moeda, menos você paga a dívida. Mas a dívida brasileira tem algo peculiar. Quanto mais ela desvaloriza, mais ela aumenta, tá certo? E vai chegar um momento que não vai ter como sustentar aquilo. Boa parte do gasto público que vem aumentando dos governos consecutivos vai para pagamento da dívida pública brasileira, tá certo? A república ela é muito estável como forma de governo, tá? Toda revolução é satânica. O primeiro revolucionário caiu do céu. Mas vem vindo, ao meu ver, uma guerra civil no Brasil, tá? Então, se não houver um armamento da população, se não houver uma perseguição à criminalidade, tá o que está sumindo, né? Magicamente está sumindo a criminalidade no Brasil, tudo, e resolver algumas questões, o governo vigente vai cair. Quando eu falo governo vigente, não é Lula, não é PT, não. Eu tô falando o, o, as famílias que controlam o país, tá? Banqueiros importantes, que têm prédios na Inglaterra com formato de bala. Muita gente grande vai se lascar nessa brincadeira. Graças a Deus o Brasil está se recatolizando tudo de novo. Agora é um momento também para as paróquias começar a reformar o máximo que der, o mais rápido possível, tá? Porque conforme a situação macroeconômica vai fazer com que a moeda brasileira vai se desvalorizando exponencialmente, por quê? O Paulo Guedes falou o seguinte, que no período que ele era ministro da Economia, que para reindustrializar esse país o câmbio deveria ser no mínimo 10 para 1. Vocês se lembram disso? Então, o, o Brasil lançou algo chamado Drexit, tá? O que vai acontecer na economia brasileira vai ser igual à economia chinesa. Nós teremos duas moedas vigentes. Nós teremos uma moeda reserva de valor de pagamento internacional e a moeda podre nacional dentro do país. Então, a China tem o renminbi e tem o iene. Um está lastreado em dólar e o outro desvaloriza, que é dentro da economia chinesa. O Brasil vai ter o Drexit,
e o real. O Drex vai ser lastreado em dólar e o real não, entendeu? Eles vão desvalorizar a moeda do país. Agora, como? Eu não sei. Eu não sei se eles vão imprimir bastante dinheiro, eu não sei se eles vão tentar pegar parte das reservas, começar a vender para poder pagar a dívida. Eu não sei se eles vão auditar a dívida, que eu acredito que seja impossível, porque se eles auditar a dívida vai ser o fim do Brasil. O que mantém esse território continental do Brasil da maneira com que ele está hoje é dívida. País endividado não é atacado, porque os credores da dívida são pessoas poderosas, entendeu? E o Brasil sendo uma colônia de banqueiros, nenhum banqueiro do planeta quer a destruição do Brasil. Seria o mesmo que o fim do Império Romano, literalmente, entendeu? A questão da Europa. A Europa agora, a França vai entrar numa questão econômica muito perigosa. Você vê o Macron vindo já com antecedência pro Brasil, tirando fotinha com o Lula e tudo mais, por quê? O Brasil, entre aspas, é um país europeu. Continuamos sendo um país europeu, mesmo os brasileiros se achando vira-latas, nós somos um país europeu. Por quê? A primeira capital da Europa fora da Europa foi o Rio de Janeiro e nós fazemos fronteira com a União Europeia. Aí você fala, não, nós estamos do outro lado do oceano. A Guiana Francesa é europeia. Nós fazemos limítrofe com ela. Portanto, somos, querendo ou não, por mais que negarmos, um país europeu, tá certo? E o que interfere na Europa, interfere na economia brasileira. A questão dos agricultores na Europa agora é irrelevante, porque com o superaquecimento da Europa, cada vez vai ficar mais difícil para produzir na Europa. O rio Danúbio está secando. Tá tudo secando, mas isso é um ciclo de 1000 anos, isso já aconteceu no passado e tal. Depois vai vir um período de esfriamento, então vai esfriar muito a Europa, esfriando também não dá comida. Então os trópicos é a bola da vez. Tanto que você vê que tá tendo uma votação na Argentina, que já passou, para permitir que estrangeiros comprem terras na Argentina. Por quê? Porque não vai conseguir produzir na Europa. Entendeu? E como que a maioria dos oligarcas brasileiros já controla boa parte da terra e a terra brasileira é mais cara, tem que pegar do país mais barato, que no caso é a Argentina, tá certo? A questão da situação do Brasil, a notícia que deu que o Brasil não está tendo a taxa de reposição suficiente para repor. Duas pessoas, tem que gerar duas pessoas para repor a mão de obra escrava da próxima geração. O Brasil não está tendo. Por que o Brasil não está tendo? Por conta do padrão de vida, que cada vez está mais caro, a inflação e tal. Muitas pessoas estão mudando a configuração de fábrica e não terão filhos. Ah, mas estão adotando, usando barriga de aluguel. Mesmo assim, não é o suficiente, tá bom? Não é o suficiente. Esse país tem que ser recatolizado. Literalmente, mas recatolizado de verdade. Eu não tô falando do que tá acontecendo hoje em dia. Ah, é positivo. Tem bastante gente na igreja, tem bastante gente se confessando, tem gente se convertendo, batizando crianças depois de velha, batizando idosos, tudo. É bem positivo, mas nós temos agora, por essa mudança geracional que vai vir agora, nós temos que padronizar, tá? Porque a igreja católica está despadronizada, então você chega na paróquia de uma maneira, você chega na outra paróquia de uma maneira, você chega na outra paróquia de outra maneira. Provavelmente terá um concílio, tá certo? Vai haver outro concílio, tanto que o Papa Francisco já deu aceno tal do concílio, vai ter outro concílio, porque se não houver outro concílio, haverá outra cisão na igreja católica. Então você já vê movimentos crescendo dentro da igreja católica, querendo mais ortodoxia na fé, que não está havendo muita ortodoxia, tá? Nós entendemos que a maioria das pessoas não tem, como que eu posso dizer, de alguma maneira que não ofenda, não tem um conhecimento muito grande pela ortodoxia da fé católica, porque isso foi tirado delas, tá? A aula de religião vai ter que voltar nesse país, tá? Ensinar que Cristo é o nosso Salvador, não importa, mesmo que seja neutro e tal, tem que voltar, tem que ter uma união dos católicos com os evangélicos para obrigar o país a voltar à aula de religião, tá certo? A estabilidade financeira que vem vindo pela frente é muito grande. Eu vou dar um conselho para vocês católicos que têm filhos pequenos ou que estão grávidas de filhos pequenos e querem ter uma família numerosa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não confie no Estado, tá? Nunca confie no Estado. O povo judeu só sobrevive porque eles sempre desconfiam do Estado. Nós não teremos aposentadoria, tá? Por que nós não teremos aposentadoria? Porque são 10 pessoas trabalhando para manter um aposentado.
Tá, mas e a reserva que tinha lá? Então, vou explicar para você. Quando o Getúlio Vargas, vulgo assassino canalha, criou a CLT, Lei da Consolidação do Trabalho, Paraná, ele queria evitar uma revolução no país. Então ele copiou a carta de Mussolini, deu uma brasileirada ali, jogou um temperinho, uma bunda, um biquíni e criou a aposentadoria. Nós tínhamos uma reserva compulsiva daquilo, certo? Aí o Brasil teve a brilhante ideia de criar o Banco do Desenvolvimento, que saiu emprestando dinheiro pro fim e pro mundo e deu calote, porque o Brasil estava querendo se livrar da dívida que o Brasil tinha. Como? Criando dívida em outros países e passando a dívida adiante pros credores. Então, exemplo, se você tem uma dívida com Cuba, tá? Uma dívida gigantesca do Brasil com Cuba, e o Brasil tem uma dívida gigantesca interna, ele chega pro credor dele e fala, vamos trocar a dívida, eu te dou a dívida de Cuba e você anula a minha dívida. E assim um país vai pagando a sua dívida. Ele não cria a dívida do nada, ele passa a dívida adiante, entendeu? É por isso que Portugal tem aquela dívida astronômica na Europa, mas ele funciona por conta do euro. Então a dívida em si vai sendo rolada ad eterno até aquele sistema vigente cair novamente, todos os países europeus se dividir novamente, como sempre acontece na história da Europa. Só Andorra que não muda, acredito Portugal, Galícia, o restante sempre tá mudando as fronteiras ali, tá? O Brasil já teve fronteiras mudadas internamente no período de 43 e tal, e nós teremos a criação de novos estados no Brasil, tá? Pra vocês verem que eu não sou maluco, vocês verão a conversação sobre a criação de novos estados no Brasil. Tá certo? Ah, mas vão unificar cidades no Brasil. Vão unificar cidades porque tem cidades que estão morrendo. As pessoas não estão tendo filho e tal, e a cidade está se estagnando e ela vai acabar se tornando um vilarejo e depois é abandonada. Por conta de imigração. Não tem serviço, você tem aquela terra, mas ela não vale nada, ninguém compra, você abandona e vai para outro lugar. É o que acontece na migração daquelas regiões bem áridas no Nordeste e tal. Mas no caso aqui não vai ser por aridez, vai ser por questão de serviço. A nova industrialização brasileira é um tanto quanto deletéria e perigosa, porque o Brasil tem uma vaca da mina de ouros. Fabricamos dinheiro, tá? A fazenda fabrica dinheiro. Se você tem duas vacas e ela procria, você vai procriando, aumentando o seu dinheiro. Aí você vai trocar essa renda estável que o Brasil tem por uma industrialização, não. Nós vamos pegar dinheiro com credores internacionais, nos endividar, e no fim criar uma indústria de equipamentos já ultrapassados de 10, 20 anos da Europa, porque nós não teremos capacidade financeira para comprar algo extremamente atual, tá certo? Se nós comprarmos atual, acontece o que vai acontecer na China agora. Tem uma disruptura tecnológica nos Estados Unidos e toda aquela tecnologia anterior se torna inútil, tá? Nós já tivemos isso com o Laserdisc. O Brasil era o maior produtor de DVD do planeta, não o aparelho, o Laserdisc, o CD. Eu acredito que era no Ceará. E aí veio o pendrive e aquilo se tornou um peso de papel, tá? É assim que funciona a mudança tecnológica. Tudo tem uma obsolescência programada desde o início da sua concepção. Toda a tecnologia que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia tem 40 anos de atraso para nós, tá? 40 anos atrás já era usada em videoconferência, no Pentágono, na internet, via satélite, tudo isso, micro-ondas, tá, tudo isso já existia. Você pega até nos Estados Unidos, já tem lavadora em todas as casas. E na América Latina ainda não tem lavadora de pratos, secadora agora que tá chegando as lave secas e tal. Havia, mas para um pessoal selecionado. É a mesma coisa daquela ideia do frigorífico em Portugal e a geladeira no Brasil. Por quê? Porque no período em que a geladeira foi criada, o Brasil estava muito bem economicamente, barões de café, muitas pessoas importaram geladeiras para cá. Já Portugal era um país pobre e agrário e não tinha. Os únicos que tinham eram muito, muito ricos e tinham frigoríficos grandes que coisavam gelo e vendiam para a população. Então acabou se tornando frigorífico em Portugal e geladeira no Brasil. A mesma coisa com o banheiro. Lá é quarto de banho e aqui é banheiro, porque os banheiros do Brasil já vinham com louçaria francesa, com pia, com tudo mais, belezinha, isso em 43 por aí. E Portugal só tinha um quarto para tomar banho e tinha para fora o mictório, então acabou tornando-se quarto de banho. Entendeu? Mas por quê? Porque é Europa. Europa é frio. Não tem como você sair pra fora e tomar banho e depois voltar. Porque você morre de hipotermia, morrer de doenças, taraná, taraná. A questão da gripe espanhola ainda não tinha acontecido. A higienização, criação de bairros tipo Higienópolis em São Paulo, a questão de saneamento básico, nada disso existia. Tá? Então não vamos fazer anacronismo com o passado. Invistam
em empresas duradouras. Isso não é confiável, não estou indicando tal. O que eu faria, tá? E o que eu faço com o pouco que eu tenho. Invistam em empresas duradouras. Você pode perder? Pode, tudo pode perder. Nada é para sempre, só Cristo. Mas é mais seguro do que você deixar na poupança. Ou no governo brasileiro. O governo brasileiro é assim, ó. Ele começa a pagar prêmio, prêmio, prêmio. Aí o povo vai entrando, vai entrando, vai entrando. Aí vem o overnight, vai entrando, vai entrando. Aí vem os investimentos, vem nota de crédito, vem título ao portador, vem, 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 vem. Quando ele ajunta um montante, ele vai lá e rouba de todo mundo de novo, igual o Collor. E todos os planos econômicos que aconteceu depois da queda do Império do Brasil, tá? O Império não foi essa maravilha, tal, porque teve perseguição religiosa, tal, mas havia uma estabilidade econômica ali, tá certo? Se nós tivéssemos permanecido naquilo, provavelmente nós estaríamos numa condição muito melhor do que nós estamos hoje. Nós provavelmente estaríamos tipo Canadá, uma vida tipo Canadá, que não é nada mal, na verdade. Só que o Brasil tem crescido muito no hemisfério sul. Então, cidades e metrópoles, tal, um crescimento absurdo. Tanto que muitos europeus, quando vêm para cá, ficam impressionados, porque a Europa é desenvolvida, mas a maioria dos prédios, tirando alguns pequenos lugares como Berlim, Londres, Taraná, a maioria dos prédios são minúsculos na Europa, certo? E no Brasil você tem edifícios de 25 andar que não são arranha-céus, tá? São edifícios de 25 andar, mas para um europeu médio aquilo é gigantesco, entendeu? A riqueza ela é construída materialmente, ela não é através da especulação. Você pode falar, esse país é o mais rico do mundo. Aí você chega lá, a infraestrutura dele é papelão e madeira, ele tem o poder momentaneamente. Mas se ele perder esse poder, depois o que resta para ele? A construção sempre fica depois da queda do governo vigente. Você vê a Ucrânia, como que a Ucrânia era bela antes da guerra e tal. E isso é o que acontece. Se você não destruir a cidade igual o Rio de Janeiro foi destruída e construir uma nova para a nova maneira vigente, ela vai ser destruída de qualquer maneira, assim como aconteceu na Ucrânia, tá? Mais cedo ou mais tarde é inevitável. É o mesmo que as igrejas católicas. Toda igreja católica nasce para ser queimada, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, ela vai sofrer um incêndio. Pode passar séculos, milênios, mais cedo ou mais tarde um incêndio sempre acontece. Então é a mesma questão da arquitetura. Ah, o revisionismo tal da arquitetura, vão querer movimentos tentar, igual 1950, recriar de novo a arquitetura brasileira tal. No começo vai até funcionar, mas depois não funciona, tá? O que nós temos que nos focar agora é em construção do máximo de igrejas possíveis, escolas católicas e tudo mais. Tentar deixar as paróquias do Brasil independente com energia solar, poço artesiano para depender o mínimo possível do Estado. Criar meio que micronações dentro do Brasil, porque a hora que a crise vir rebentando tudo e ela virar, essas instituições serão poupadas e vão ajudar bastante a população e as próximas gerações mais pobres que serão geradas pela crise econômica no Brasil. Eu sei que parece tudo loucura que eu tô falando, mas o tempo vai mostrar que eu tô certo, tá certo? O real só vai desvalorizar. Ele vai ter agora uma subida, nós vamos ter outro boom de commodities, porque o novo motor econômico do planeta é a Índia, tá? Não é mais a China. O novo motor econômico do planeta é a Índia. Será que nós vamos jogar essa oportunidade novamente no lixo? Sim, com certeza. Nós iremos jogar essa nova oportunidade no lixo, porque a função do Brasil é se manter endividado, tá? Enquanto nós formos endividados, nós não seremos atacados, tá belezinha? O Brasil pode até pagar a dívida dele, tudo isso pode até acontecer, tornar-se um país rico por um tempinho, depois ir lá e pegar uma dívida maior, construir outra capital, fazer algo do gênero. Isso se repete de novo. Isso é desde o período português. Você vê as mudanças das capitais portuguesas. Vamos ver quantas capitais. Já teve Leiria, já teve Coimbra, já teve. Agora Lisboa vai mudando, tá? Isso é uma questão histórica da nossa nação, porque por isso que Portugal viveu o tanto que viveu, por isso que ele tem as fronteiras mais antigas da Europa, porque movimento é vida. Quando você vê a tempestade, que não dá pra você controlar, você pega as suas coisas e se muda de lugar, tá? Não fique como pobre falando, eu não tenho nada, veio a enchente, perdi tudo, tá? Então, movimento é vida. Se você não é bem-vindo, faça igual tá na Bíblia. Na hora da saída, se a palavra não for bem-vinda, bate suas alpacas, bate sapato e vai embora, pra não levar nem terra. No dia do juízo, Deus resolve a situação. E é isso que tá acontecendo agora. Tem algumas pessoas errando o time, então tá mudando de lugares bons para lugares ruins, achando que serão bons, tá certo? É porque há uma gentrificação de propósito para que a população se movimente dentro do país. Nenhum país quer
que a sua população fique estagnada num local só, porque só aquele tipo de pessoa vai ficar no local bom e o restante não vai ter acesso àquilo. Então são feitas gentrificações para que haja um fluxo de pessoas se movimentando pelo território em si e criando uma homogeneização da população. Tá? Então o plano de governo brasileiro é homogeneizar o máximo possível, porque isso evita divisões. Tá? Se você cria uma região no Brasil com uma divisão em si, racial, tal, algo do gênero, mais cedo ou mais tarde, aquela população vai se sentir oprimida pelos demais e vai querer sair. Assim como Minas, já aconteceu com Minas no passado, e outros locais do Brasil, tá certo? A economia paraguaia, tá? A economia paraguaia vai ver um pequeno momento bom agora, mas isso também vai nos prejudicar muito no futuro, porque a nossa economia está atrelada à economia paraguaia. E depois que acabar esse boom econômico paraguaio, vai ter um grande fluxo de imigrantes descendentes de brasileiro ou paraguaios, tal, famílias que vão se aumentar vindo para o Brasil, tá certo? Eu acredito que eu tenha tocado todos os pontos fundamentais, tá? Vai ter uma melhora financeira passageira. Nós veremos a mesma coisa de novo de 2008. Parece que o Lula tem a bunda virada para a lua para ter sorte, certo? Que não há sorte, na verdade, é tudo pão e circo. Mas é isso, tá? Não há direita, não há esquerda, é tudo uma moeda, os dois lados da mesma moeda. Tá? Parem de brigar por direita e esquerda. Nossa função é defender a fé católica. Roma é onde o Papa está. Lembre bem dessa frase, no futuro vocês vão entender. Roma é onde o Papa está. Nossa lealdade para com o Bispo de Latrão. Reze o rosário, tá certo? Peça a Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o que Nossa Senhora falou em Fátima. Reze o rosário e peça meu filho. Deixe seu like, se inscreva no canal. Alia jacta est. A sorte está lançada. Até o próximo vídeo.